Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, ao vivo, começando aí mais uma edição do Seu Rede Verdade, a gente trazendo todas as notícias da política, das gestões públicas aqui para você acompanhar tudo, entre elas a informação do anúncio feito pelo governador na manhã de hoje, 50 milhões de reais para ser investidos na cultura aqui da Paraíba. Eu bato um papo sobre isso com os detalhes com o secretário de Cultura do Estado, Pedro Santos, que vai estar aqui com a gente debatendo esse tema aqui. Para a gente começar o programa de hoje com a repercussão da entrevista de ontem da secretária de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena, primeira entrevista que ela concedeu no estúdio de TV depois que tomou posse aí como secretária e fez ali algumas falas, fez alguns anúncios, confrontou a oposição, fez debate, mas para começar, ela confirmou a realização até dezembro de concurso público para a área da saúde aqui em João Pessoa. Vamos conferir. O prefeito já anunciou, terá ainda um concurso público esse ano, tá? Inclusive vai entrar também a área de saúde, tá? Já foi um anúncio feito por ele e nós estamos também incluídos nisso. Mas você tem ali já alguns detalhes em relação à quantidade? Não, os números exatos ainda não temos, mas assim, vamos ter concurso para todas as áreas na saúde, tá? Inclusive, essa questão de concurso é bem interessante, porque assim, esse ano inteiro existia um concurso, né, já há 2 anos atrás, que ele ainda estava vigente. E nós, na necessidade da saúde, íamos sempre chamando, convocando, fazendo convocações das vagas que ainda estavam liberadas. Mas a gente tem muita dificuldade. Na grande maioria, as pessoas que passaram no concurso, elas não se apresentam. Por quê? Do ponto de vista salarial, do ponto de vista... A gente não tem, assim, realmente esse dado, mas a gente tem essa dificuldade. O Ministério Público cobra muito, né? Porque existe um ataque entre a Prefeitura e o Ministério Público em relação à quantidade de PS, né, contratado. Exige o concurso público e a gente tenta realmente, a gente chama, toda vez que a gente tem vagas, né, para serem preenchidas, a gente chama dessas vagas do concurso, mas tipo, a gente tem 15 vagas de cirurgiões, se apresentam 5 dos que passaram no concurso, né? É realmente uma dificuldade, mas assim, o prefeito, ele continua, né, achando que realmente isso é algo que ele deve fazer, que deve ser feito. E esse ano ainda vai ter novo concurso realmente aqui para o final do ano da Prefeitura de João Pessoa. E aí, preparando, vai ficando ligado aí. Bom, ela falou sobre política também, tem a oposição critica o fato dela ser filha do prefeito, não devia estar no cargo. Olha o que é que ela respondeu. Essa desconfiança, ela é uma coisa normal, né, é uma coisa natural. E principalmente quando se é filha do prefeito, né? Agora, assim, eu não consigo realmente conceber nem entender onde é que está escrito que filha do prefeito não tem competência. Né? Então, assim, eu realmente, primariamente, eu não pedi para estar nesse cargo, eu não almejei isso, inclusive nunca imaginei na minha vida estar aqui. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente, como eu disse, eu estava voluntariamente, eu estava ajudando na saúde e isso foi me levando ao cargo que eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu realmente montar uma equipe que consegue levar a Secretaria de Saúde, tá? Mas, assim, o prefeito Cícero, ele está buscando realmente um nome ainda, tá, assim, ele ainda procura um nome para ser o secretário de Saúde, mas enquanto isso... não é uma coisa que ele está procurando loucamente, vamos dizer assim. Porque né? Você está tocando. Mas a gente continua levando da mesma forma, né, o mesmo trabalho, porque a equipe é a mesma, o fluxo é o mesmo. Então, a gente é uma manutenção do trabalho que já vinha sido colocado lá. Tá aí, nesse mesmo programa, a secretária desafiou Rui Carneiro e Luciano Cartacho a conhecer e visitarem aí algumas ações da Prefeitura na saúde. Bom, o assunto agora é cultura. O governador João Azevedo lançou na manhã de hoje, numa solenidade no Cine Banguê, várias ações culturais aí, num valor total de investimento de 50 milhões de reais para a cultura aqui no estado da Paraíba. Nossa equipe estava lá e acompanhou tudo.
O governador João Azevedo lançou na manhã desta terça-feira uma série de ações culturais que representam um investimento de mais de 50 milhões de reais. Durante a solenidade no Cine Banguê do Espaço Cultural aqui na capital paraibana, João Azevedo também assinou o segundo edital de mostras e festivais de cinema da Paraíba. O governador também assinou a segunda chamada do programa Arte de Bagagem e o edital para o ICMS Cultural, além de 13 editais para execução da Lei Paulo Gustavo. O governador destacou a importância deste projeto, já que a cultura na Paraíba tem celeiros de grandes profissionais e que merecia uma atenção especial por parte das autoridades. Estamos estabelecendo valores para cada região e cada área do estado terá a possibilidade de concorrer com a sua área de atuação. Isso vai facilitar e vai permitir que cada vez mais pessoas possam efetivamente trabalhar. A Lei Paulo Gustavo, ela já prevê no seu bojo que percentuais para cada área de produção de audiovisual, então tem um percentual as outras áreas, ou seja, mas contempla todas as áreas. Vários municípios serão beneficiados pelo programa, além da capital paraibana, que tem um celeiro de grandes artistas e a cultura que tem um apoio fundamental do governo do estado e também da prefeitura de João Pessoa. Isso vem somar o que alguns municípios também tiveram a oportunidade de ser abrilhantado com esses recursos, que participaram do chamamento do governo federal. Isso só vai ampliar as ações em algo que consideramos importante e fundamental para a qualidade de vida do nosso povo. Com essa iniciativa são beneficiadas artistas aqui da capital e de Campina Grande. Os municípios do interior do estado também serão beneficiados com os novos recursos que serão investidos na cultura. O setor cultural recebe o incentivo do governo federal, estadual e municipal, já que há mais de 2 anos, em função da pandemia, eles passavam por dificuldades. Estava naturalmente aí na solenidade, está aqui agora para conversar com a gente e detalhar um pouco mais sobre esse pacote de investimentos na cultura, é o secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos. Secretário, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, num dia especial desse para a cultura. E, assim, para a gente começar já, tem uma visão, pelo menos eu não me lembro nos últimos anos, é um dos grandes, maiores investimentos do ponto de vista de volume para a cultura aqui no estado, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente. Sim, a gente está tendo uma correlação aqui de estruturas administrativas que estão atuando de forma conjunta, né? Então a gente tem um governo federal, a gente tem um governo do estado, juntos aqui... Como fonte canalizando. Como fonte canalizando. Então, realmente, como você coloca, é um momento inédito, assim, histórico, extremamente relevante e que nesta oportunidade também adota alguns traços, algumas estratégias de fazer esse recurso ser escoado, enfim, chegar cada vez mais distante, né, de quem está na ponta fazendo arte e fazendo cultura. Tá. Bom, mas agora vamos detalhar para a gente poder entender item a item desse valor global, que no valor total é um investimento que chega a 50 milhões de reais. Vamos por partes aí. Vamos começar pela história do ICMS. Vamos lá. Perfeito. A gente tem aqui no estado, o governador João Azevedo regulamentou recentemente o programa ICMS Cultural. É um programa que oportuniza que os empresários, as empresas com sede aqui no nosso estado, eles possam utilizar parte do ICMS que seria pago ao estado para ser disponibilizado, destinado diretamente em benefício de projetos culturais. Olha só, ele já ia pagar. Ele já vai pagar e já vai ter que pagar esse imposto. É só ele decidir pegar parte para a cultura. É isso. Para a cultura e, a partir disso, também ter os seus próprios ganhos, porque na medida em que você aporta recursos em projetos culturais, você está agregando valor à sua marca, você está indiretamente também fazendo marketing, né, a partir daquele investimento e, mais do que isso, você está fazendo projetos culturais acontecerem. Olha, atenção, né? Empresários, escutem isso. É uma adesão voluntária. É uma adesão voluntária, a gente já tem 15 empresas de vários portes, a gente tem empresas multinacionais que já aderiram, mas a gente tem também, por exemplo, redes de supermercado de Guarabira. Então, é um programa que ele admite, né, as empresas que tributam com base no lucro real, no lucro presumido, ou seja, não estou falando aqui dos grandes conglomerados empresariais, mas efetivamente quem produz aqui na Paraíba, quem comercializa na Paraíba, tem a oportunidade de destinar uma parte desse recurso. E é importante dizer,
a cada R$1 que você investe, é R$1 que você abate. Então é 100% de isenção sobre aquilo que é aportado em projetos culturais. O governo disponibilizou quanto de imagem para isso? Nesses próximos 3 meses, que é o restinho do ano que falta, a gente vai ter aqui R$3.300.000. 3.300.000 só com essa... Isso, com essa ação para este restinho de ano. Em termos comparativos, por exemplo, a Lei Rouanet, em 8 anos, conseguiu deixar na Paraíba 10 milhões. Em 3 meses, a gente vai conseguir injetar 3. Então, a ideia é que, na medida em que o tempo vá passando, a gente consiga também ampliar e tornar esse programa cada vez mais robusto. Que bacana. Né? E, especificamente, esse dinheiro é arrecadado com a questão do ICMS para a cultura. Ele tem ali uma verba carimbada ou não? Então, a gente tem aqui hoje esse teto, né? Até dezembro, a gente tem essa autorização de captação até 31 de dezembro desse ano, de aproximadamente R$3.300.000. No ano 2024, nós vamos ter um novo volume, certo, e a cada ano, novos volumes são... O que daria 12 milhões numa média? A preço de hoje, a gente tem autorização por decreto de regulamentação, que foi assinado pelo governador, de poder isentar até 0,2% da parte estadual do ICMS, ou seja, do conjunto de ICMS, 75% é do Estado, 25% dos municípios. Sobre 75%, a gente trabalha com 0,2%. É um bom volume. 11, 12 milhões de reais por ano. Tá, vamos lá. Então, o outro, além disso, o que é que o governador ainda fez? Vamos lá, para editais. Perfeito. A gente anunciou hoje também a segunda chamada do Arte na Bagagem. Esse é um projeto que, basicamente, ele vai incentivar que artistas da Paraíba se apresentem, participem de eventos culturais fora da Paraíba. Então, a gente tem uma linha que financia a participação de artistas na região Nordeste, uma linha que financia em outros estados brasileiros e uma linha que financia a participação dos nossos artistas e grupos culturais em eventos internacionais. A primeira chamada foi concluída agora, a gente teve um resultado muito interessante. Por exemplo, a gente vai ter artista da Paraíba em 7 países, né? América do Sul, África, Europa. Então, a arte paraibana circulando o mundo afora. Certo. Consegue garantir e financiar um tanto quanto essas discussões e esses projetos. Exatamente. Para que a arte ela possa superar a fronteira do Estado. A gente vai ter um investimento agora nessa segunda chamada de mais R$500 mil. Além dessa chamada, a gente vai abrir também o edital de mostras e festivais de cinema. São 14 mostras e festivais que vão ser selecionados. Valor total de R$600 mil. Essa é a primeira, é a edição primeira. Essa é a segunda edição desse edital, realizada em parceria com a CAGEPA, né? A CAGEPA também é patrocinadora junto conosco. E vamos aprovar aí projetos em 14 cidades da Paraíba. A gente sabe, Luiz, que tanto a Lei Aldir Blanc, que foi em 2022, 2020, 2021, quanto a Lei Paulo Gustavo, elas têm resultado em produções audiovisuais, muitos filmes sendo produzidos. Mas muitas vezes esses filmes não escoam, não são exibidos. Então essas mostras, esses festivais são o que nós chamamos de janelas de exibição. Oportuniza que tanto o realizador do filme mostre a sua arte, mas sobretudo que as pessoas possam consumir aquela arte. Tá. Vai ter só para cinema? Esse é específico para festivais de cinema. Específico para festivais de cinema. Então a gente tem o edital do ICMS, tem o edital Arte na Bagagem, que é de participação em eventos internacionais e nacionais, e temos o de mostras e festivais de cinema. Né? Certo. E para projetos outros, na literatura, nas artes plásticas, artes cênicas? E aí a gente entra, então, na Lei Paulo Gustavo. Certo. A Lei Paulo Gustavo, ela está trazendo para a Paraíba R$46 milhões em financiamento de projetos. Né? Esses 46 se dividem da seguinte forma. Um edital de R$8 milhões para longas metragens. Certo. Quais são esses filmes? São aqueles filmes que a gente vai poder ver na tela do cinema comercial. Então, a Paraíba está aportando recursos para que os nossos cineastas produzam filmes que possam ir para as salas comerciais de cinema. Então, a gente vai ter filmes de R$1,5 milhão sendo produzidos. Além desse edital de longa-metragem, nós vamos ter outros 12 editais regionais. O governador João Azevedo optou por organizar regionalmente esse investimento. Então, significa dizer... Se você estiver em Cajazeiras nos assistindo, você vai ter um edital apenas para a região de Cajazeiras. Você não vai precisar concorrer com um artista de João Pessoa, com um artista de Campina Grande. Essa é uma grande diferença, distinção desse movimento agora. Exatamente, porque todos os estados vão receber esse recurso. Não é um privilégio da Paraíba. Todos os estados vão receber o recurso, as 27 unidades da federação. Mas nem todos vão aplicar a mesma estratégia.
essa é uma estratégia da Paraíba. Nenhum outro estado vai fazer a regionalização do investimento. Ou seja, o artista ali do Cariri, o artista do Sertão, ele vai disputar com os projetos entre eles. O projeto entre eles. Significa dizer que o recurso já é da região. O recurso já está destinado para ela. Então, artista de Monteiro, por exemplo, vai disputar ali. Vai concorrer com os artistas de Sumé, de Itaperuá, de Cochichola, do Congo. Então, a ideia é potencializar que o dinheiro fique na região, que é onde a gente tem uma potência incrível de produção cultural. Com bons exemplos, inclusive. Sim, eu estou falando de Monteiro, eu estou falando de Pinto do Monteiro, estou falando de Dejinha de Monteiro, estou falando de Flávio José, enfim, a gente tem aí de Totonho. E você também falando na área do cinema, em Cuité, grandes nomes. Em Cuité a gente tem Ismael Moura, que é um grande cineasta, tem um filme com Fernando Teixeira, A Ilha, que circulou aí por vários festivais internacionais. Em Coremas a gente tem Kennel Roger, também um grande cineasta. Em Cajazeiras a gente tem uma safra de Tardelli Lima, Suzy Lopes, a família Lira. Todos no cenário nacional, todos no cenário nacional. Todo mundo dialogando. Então, assim, o interior do estado da Paraíba é riquíssimo. Isso sem falar naquela produção mais anterior, né, a essa contemporaneidade. A gente vai ter um Augusto dos Anjos, vai ter um Pedro Américo, né, vai ter um Zé do Norte, um Sivuca, enfim, é um berço de produção cultural, e essa produção cultural, como vocês podem notar, acontece com mais efervescência no interior do estado. Então é por isso que esses editais serão regionalizados. Muito bom, muito bom. Vou pedir um intervalo comercial. No próximo bloco, secretário, muita gente assim, vamos falar de prazo e de forma de participação, né? Pra gente dar essa informação aí. Rapidinho, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade, conversando com o secretário de Cultura da Paraíba.